Olá, Shalom, sejam bem-vindos à Casa dos Bnei Sim. Nesse pequeno podcast falaremos sobre Rosh Hashanah, desde já, Shana Tová U'Metukah. E está acontecendo algo diferente nesse ano de Rosh Hashanah, nesse recebimento do Ano Novo, coincidindo com o momento da nossa nação, do Brasil, com o 7 de setembro, Shemuel. E que será marcado por protestos no Brasil. Então, o que nós podemos entender, Shemuel, desse momento diferenciado que o Brasil está vivendo? Olá, Shimon. Olá, Juan Pablo Leguizamon. Exatamente, estamos na semana de Rosh Hashanah. E o que é Rosh Hashanah? Ou Yom Hadin, dos nomes, né, das derivações dos nomes dados a esse feriado, e o de 7 de setembro. A diferença aí, 7 de setembro, nós temos 200 anos da proclamação da independência do Brasil, quando esse país estava vinculado ao Reino de Portugal e ganhou status de uma nação e de um reino quando Dom João VI veio ao Brasil na era napoleônica. Ou seja, o Brasil, Portugal e Inglaterra ganham status de nação, e isso provocou em Portugal uma revolta, a revolta de Porto, que obrigou a família real a retornar a Portugal. Então, exigindo a presença da família real e a anulação de todos os decretos que dava o status do Brasil como um país. Ou seja, desde então, a região sudeste do Brasil ela começa a se preocupar e a se mobilizar para uma independência, já que a reivindicação portuguesa, Shimon, ela queria que o Brasil fosse reduzido a uma colônia, um fundo do quintal de Portugal, né? Uhum. Então, com o empenho da imperatriz Leopoldina, de Dom Pedro, e também dos nobres, né, do Sudeste, então inicia-se então a proclamação da independência, 7 de setembro. Estamos chegando aí a quase 200 anos dessa proclamação, né? E o que é o Rosh Hashanah? 5.782, né? 1000 anos, ou milhões de anos, ou bilhões de anos, não sabemos, né? Uhum. Mas é uma data rabínica que marca a criação do homem como dia da recordação, Yom HaZikaron, em que o homem é julgado pelas suas ações, né? E também as nações, os países também são julgados, né, pelas suas boas e más ações, podendo obter bons e maus decretos para o próximo ano. Então acho que o ponto tá aí. O ponto de mudarmos o destino das nações, né? Onde poderemos buscar bons decretos ou maus decretos. E o Brasil se encontra nessa situação, né? O Brasil, como todos os outros países, eles passam também desse dia da recordação em dia de julgamento, né? Então, por exemplo, Shimon, nas orações em todas as sinagogas, é feita a oração de Musaf, as orações por todos os países. Nós, brasileiros, rezamos pelo governo brasileiro constituído, e também rezamos pela paz de Israel. E nessa oração é feito o pedido de que as nações que passarão pela espada e as nações que passarão pela paz, né? São as orações feitas pelos judeus de todo mundo, onde quer que se encontrem, inclusive os israelenses. Agora, 7 de setembro representa para o Brasil essa independência, e a população brasileira ela está envolvida exatamente num protesto de desequilíbrios dos poderes, né? As instituições constitucionais dos 3 poderes, executivo, legislativo e o judiciário, encontra-se numa crise em que a população, uma parte da população brasileira pretende fazer reivindicações sobre a atuação
de uma Suprema Corte. O que é interessante, o que a Suprema Corte faz? É o julgamento, né? É o julgamento, né? A Suprema Corte está exatamente no papel de juiz, e o juiz ele tem um instrumento muito importante que é o ouvir. Há uma proibição na Torá a todos os juízes, não só judeus como do mundo, a que você não ouvir uma pessoa na ausência da outra, ou seja, para você emitir um julgamento imparcial. Shimon, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Isso vale dizer que nós precisaríamos, Juan Pablo, falar menos e ouvir mais, né? E quando nós falamos da balança da justiça, que promove o equilíbrio, ela está exatamente nesse símbolo, nessa ferramenta de um juiz que é os ouvidos. A bigorna do nosso ouvido é ela que nos dá equilíbrio, que nos mantém em equilíbrio, nos mantém equilibrados. Então o juiz, ele tem como esse instrumento de ouvir mais e falar menos para conseguir trazer equilíbrio e justiça. Não pode tomar partido. A grande preocupação no qual nós estamos, quando fazemos uma análise retrospectiva da história do Brasil, quantos eminentes homens de Estado lutaram para que nosso país, o Brasil, embora eu seja argentino, tenha paz, tenha shalom. E o que nós vemos hoje, o que nós ouvimos hoje, não é isso. É um tumulto, é uma perturbação da paz por falta do equilíbrio que deve haver entre os poderes. A ameaça que estamos sofrendo é que um tipo de partido quer assar a nossa liberdade religiosa, liberdade da imprensa e estabelecer os caos na educação e em todos os sentidos. De maneira que as pessoas que têm uma índole de compreensão daquilo que pode acontecer, então, nesse 7 de setembro, as pessoas estão se manifestando, procurando essa paz, procurando esse equilíbrio, para sair dessa ameaça que existe no Brasil através das políticas existentes, uma do bem e outra do mal, uma que quer estabelecer a paz e outra que quer estabelecer a anarquia. Eu vejo que as forças celestes, né, ela influencia sobre todos os países, né? Alguém poderia dizer, não, os judeus são os filhos de Deus. Não, todas as nações são filhos de Deus. Acontece que a nação judaica, ela é a primogênita, ela tem uma sensibilidade maior quanto à criação, né? Ela tem uma sensibilidade maior sobre o significado da existência. E nós não estamos falando de um juízo, de um Yom Hadin, Shimon, que vai decidir se nós seremos julgados meritoriamente para irmos no Gan Eden, no paraíso de recompensas meritórias, ou se nós seremos levados ao purgatório, ao inferno, por falta de mérito, ou ausência de mérito. O dia do juízo, Yom Hadin, o dia de Rosh Hashanah, cabeça do ano, ele é um dia de julgamento sobre esse mundo, esse Olam Hazé, né? Sobre quem vai ficar doente, quem vai gozar de saúde, quem vai ficar rico, quem vai ficar mais pobre, qual país vai ter paz, qual país vai estar envolvido com guerras. Então, todas as nações têm uma sensibilidade, o mundo está se mobilizando para melhorar. A civilização está melhorando gradativamente e o Brasil, positivamente, também está reagindo a essas questões de ordem moral, essas questões de ordem de justiça. Então, são mobilizações, o Afeganistão, o Brasil, a Argentina, todos esses países estão se esforçando e se empenhando. Agora, o decreto, ela é emitido para nós como indivíduos das nossas ações, né? E também um decreto emitido sobre o país. Quanto à sociedade. Quanto à sociedade. Shmuel,
E como nós podemos mudar esses decretos? O que nós temos que fazer para que esses maus momentos, essas energias negativas que pairam sobre a nossa nação possam ser desviadas daqui? O que o brasileiro tem que fazer, Shimon? O brasileiro, ele tem sim que lutar pelos seus direitos, né? Sem perder a noção do equilíbrio, da justiça e do bom senso, reivindicar os seus direitos no que refere ao equilíbrio de uma sociedade, justiça e ao direito de ir e vir. Como indivíduo, nós precisamos atuar equilibrando os nossos méritos. Não importa o quanto eu errei no decorrer de todo esse ano, importa para o Tribunal Celeste o quanto eu estou disposto a melhorar para o próximo ano. Então equivale mais os últimos atos que são equivalentes. Irmão, vamos falar das últimas semanas. O judaísmo tem a tradição do Yamin Noraim, que são os 10 dias. Então você pode ser ter sido um cara omisso no decorrer de todo o ano, mas chegou nesses 10 dias, você despertou e falou, não, eu quero transformar o mundo. Aí passa a valer esses últimos dias. O que é contado são esses últimos dias. Então existe essa sensibilidade. Não podemos entrar numa depressão dizendo, não, eu não prestei. Tô condenado. No decorrer de todo o ano não fiz nada de útil. Né? O que vai adiantar agora eu mudar? Não. O Tribunal Celeste ele vai considerar a partir do momento da sua disposição de mudança. Né? Então, tanto como indivíduo, como na coletividade, devemos nos esforçar, sim, para um ambiente melhor. Né? Os judeus que vivem no Brasil têm que lutar pelos seus direitos do Brasil. Exato. Né? Não adianta querer lutar pelos direitos judaicos na Inglaterra ou em Israel. Você tem que estar lá. Mas a realidade de quem está aqui é no Brasil. E, coincidentemente, eu não sei se foi coincidência ou foi providência dos céus, onde está marcado um grande movimento no Brasil. E não é um movimento só de um lado político. São dos dois. Os dois lados vão para a rua, Shimon. Estão se mobilizando. Estão se mobilizando porque a coisa não está como deveria estar. Então, esse mover, eu acredito, esse mover do povo, quanto nação e quanto indivíduo, vai despertar, então, um reconhecimento dos céus para que algo seja feito. Exato. Então, os judeus, Pablo, estarão envolvidos nas orações, nas rezas, nas penitências, né? Rosh Hashanah não é um dia de euforia, é um dia de julgamento. Né? Nós nos apresentamos, inclusive, com a mortalha, Shimon. Preparados para a condenação. Sem reservas, né? Sem poder, que é o que representa a mortalha, e com a total submissão, reconhecendo o poder do céu sobre nossas vidas e o nosso futuro. Então essas orações e essas atitudes que norteiam esses dias temíveis, né? Ele pode mudar o destino. A nação pode estar num caos, mas a pessoa que recebeu um bom decreto, ela pode estar usufruindo de segurança, de saúde, inclusive de prosperidade. E um povo pode mudar o destino de toda uma nação, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Se houverem 10 justos, então eu pouparei este lugar. Tenho certeza que no Brasil existem muito mais de 10 justos. Muito mais de 10 tzadikim. A pergunta que foi feita no começo aqui de nossa conversa é: o que podemos fazer? Nós que nos consideramos ligados ao Eterno, ligados à Sua Palavra, conhecemos as promessas, sabemos que, quando arrependidos, em Teshuvá, em humildade, nós clamamos, nós rezamos, Ele nos ouve. O que você pode fazer é aquilo que nós fazemos no Shaharit, orando pelas pessoas, rezando pelas pessoas, nome por nome. E podemos incluir o Brasil e todos aqueles que lutam pela liberdade, todos aqueles que lutam pela paz, todos aqueles que lutam para que nos unamos para o bem. Pois a ameaça contra o Brasil é caos, como nós estamos
percebendo nas nações que se avizinham conosco. Pessoas estão fugindo do seu próprio país. O que está acontecendo em Afeganistão e outros lugares. Então, nós que temos conexão com o Eterno, vamos nos dedicar a interceder. O tribunal celeste fica do lado do oprimido. Exato. Né? Que o Brasil continue sendo um lugar de refúgio a todas essas pessoas, né, que fogem da opressão, da opressão, da injustiça. Inclusive, é nessa oração de Rosh Hashanah em que judeus do Brasil todo, ele tem uma oração especial que é pelo governo brasileiro. Pelo governo, né? Então, judeus de direita, de esquerda, de centro, eles rezam pelo governo constituído, né? Desde que ele existe, está presente no Brasil e que é desde os primórdios, né? Ou seja, em que a presença judaica veio como cristãos novos, eles rezam pelas autoridades constituídas. Foi assim na Rússia, eles rezavam pelos governos estabelecidos, seja eles de esquerda, comunista, capitalista, não importa. Eles rezam para que haja paz e uma estabilidade. Inclusive, eu vou reproduzir aqui. Nos muros. Eu vou reproduzir aqui essa oração que é feita no dia de Rosh Hashanah e no dia de Yom Kippur, por todos os judeus em todas as sinagogas do Brasil. Vamos lá, então encerramos com essa leitura especial e desde já Shana Tová Umetuká. Aquele que dá vitória aos reis e cujo reino é eterno, aquele que livrou seu servo Davi da espada maligna, que abriu o mar um caminho para as águas impetuosas, uma vereda. Ele abençoará, preservará, guardará, ajudará, engrandecerá e elevará bem alto o ilustríssimo senhor presidente da República e os seus ministros. Que o Supremo Rei dos Reis os guarde com misericórdia e lhes conceda vida longa, próspero e um próspero governo. Que o Supremo Rei dos Reis lhes enalteça e uma boa estrela inspire, e que ele e os seus conselheiros e a sua benevolência para conosco e para com todo o povo de Israel, os nossos irmãos, e que em nossos dias possa Yehudá ser redimida e Israel habitar em segurança, e que venha um Redentor de Sion, assim seja a sua vontade, digamos amém. Amém. Shana Tová Umetuká. Umetuká. Que sejam todos inscritos e selados no livro da boa vida. Shana Tová.